Essa é uma resposta do vídeo do Paulo Ghirardelli, onde ele fala sobre o marxismo, explica a ideia marxista e basicamente defende o marxismo. Então ele fala o seguinte, que nós agimos muitas vezes contra os nossos próprios interesses, e o que dá para entender disso é que nós agimos pensando que nossa ação vai alcançar o melhor resultado, porém essa ação acaba alcançando um resultado que não era o melhor para o indivíduo, e no caso dele ele diz para a classe social, porque o marxismo divide o ser humano em classes sociais. O que importa, o que explica a história humana para o Marx é a divisão da humanidade em classes sociais. E os interesses dessas classes sociais são conflitantes. Então, para que uma classe alcance seus interesses, a outra classe tem que não alcançar os interesses dela, que são conflitantes. Então, minha resposta já começa por aí. Não existe nenhuma prova de que os interesses de classe são conflitantes. O Paulo Ghirardelli não apresentou nenhuma prova, que é o que eu sempre digo. A tendência geral da esquerda, a tendência geral dos marxistas, dos socialistas, dos comunistas, é que eles falam o que eles acreditam e não provam, não precisam provar. Eles acham que não precisa provar que aquilo está certo. É só sair falando o que é marxismo e acabou. Então simplesmente não há provas lógicas e não há provas empíricas de que os interesses do trabalhador são conflitantes com os interesses do empresário, do investidor. Pelo contrário, há provas contrárias de que os interesses dos dois andam de mãos dadas. Porque para você gerar emprego, você precisa investir. Para você investir, você precisa se associar com outras pessoas que vão trabalhar na sua empresa. Então, o trabalhador quer trabalhar porque vai receber um salário. O empresário quer investir em meios de produção porque ele vai receber o lucro. Sendo que o salário também é lucro. No fim das contas, os dois estão fazendo a mesma coisa. É isso que a escola austríaca explica. É isso que Mises explica. Que tanto o trabalhador quanto o empresário têm o mesmo interesse, que é produzir. O empresário vai produzir com seu investimento, com seus meios de produção. O trabalhador vai produzir com seu trabalho e ambos vão lucrar. Sendo que esse lucro é o salário, esse lucro é o que vai sobrar de valor produzido a mais do que o valor dos custos de produção, do que os meios de produção. Então você gera uma coisa que no final vai ter mais valor do que o valor que existia antes. Então a produção é uma geração de riqueza. E o Paulo Ghirardelli simplesmente ignora completamente tudo isso. Para ele não existe a necessidade de gerar riqueza, a necessidade de investir, a necessidade de empregar, a necessidade de precificar os meios de produção, como explicou Mises no seu artigo sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, de que você precisa precificar os meios de produção, os bens de consumo, para que você possa saber se você gerou mais valor com a sua produção. Senão você não pode saber. E aí tem vários exemplos que aconteceram na União Soviética. Um dos exemplos é que milhões de pessoas morreram de fome. Um dos exemplos de que você não pode saber se você está gerando valor. Tanto não pode que milhões de pessoas não tinham nem comida. E outros exemplos como, por exemplo, eles produziam roupas fora do tamanho das pessoas, porque as pessoas não compravam as suas roupas, elas eram distribuídas. Lustres que eram distribuídos na União Soviética caíam junto com o teto, porque o peso deles não correspondia ao teto. E quando você dava uma meta de produção nas fábricas, isso gerava uma série de anomalias. Por quê? Porque ninguém ali estava comparando o custo de produção com o valor obtido, com o lucro. Não existia essa comparação. Ou se existia, era só com o mercado que existia no exterior, eles usavam como comparação. Ou seja, você produz às cegas. Você não sabe se está atendendo a demanda, você não sabe se está gerando mais valor, você não sabe se está usando um meio de produção eficiente, mais eficiente ou menos eficiente, sem a precificação. E a precificação depende da propriedade privada dos meios de produção e dos bens de consumo. É impossível, é logicamente impossível, como mostrou Mises, calcular o valor econômico dos custos de produção e do valor do que foi produzido. E por isso as economias totalitárias, as economias que controlam preços, colapsam. Primeiro elas caem em miséria até que colapsam.
o próprio Estado não consegue mais se sustentar. A gente está vendo isso acontecer agora, por exemplo, na Venezuela, onde o Estado está à beira do colapso. Nicolás Maduro está à beira de ser retirado do poder. Então tudo isso Paulo Giraldelli ignora. Não existe isso, só existe, como ele diz, a narrativa. Parece que ele está contando uma historinha de ficção. Existe a narrativa marxista. E segundo a narrativa marxista, os interesses do proletário são conflitantes com os interesses do empresário. Como se, sem o empresário, o proletário vivesse rico, vivesse com trabalho, com emprego, com tudo pronto já, com fábricas, tudo pronto. Não precisa ninguém investir, não precisa ninguém criar as fábricas, não precisa ninguém administrar as fábricas, não. Isso já vem tudo pronto, já vem da natureza. Aí veio o malvadão lá, o empresário, vou roubar tudo dos proletários. Como se ninguém criasse as fábricas, ninguém investisse, ninguém poupasse, ninguém se sacrificasse para arriscar, criar alguma coisa com uma ideia que pode ou não dar certo, que pode dar tudo errado e o empresário perder o investimento dele todo. Não, não tem nada disso. Vem tudo por mágica da natureza, já tá tudo pronto, aí vem o malvadão e rouba tudo do proletário. Aí o proletário ficou pobre por causa do empresário que roubou as fábricas dele. Como se a humanidade não vivesse pobre, não vivesse na miséria naturalmente. Como se a humanidade na selva não fosse miserável. O período de maior igualdade social da história foi a pré-história, onde todos eram miseráveis, igualmente. A desigualdade começou quando a produção começou. Quando a riqueza começou, a desigualdade começou. Porque as pessoas trabalham de forma diferente, produzem de forma diferente, investem de forma diferente, poupam de forma diferente. Tem aqueles que gastam, tem aqueles que poupam, tem aqueles que investem, tem aqueles que sabem investir, que não sabem, que trabalham, que são preguiçosos. A desigualdade é natural, ela vem da competição. E qual é a outra coisa que vem da competição? A seleção natural, ou seja, a evolução. Para o mercado evoluir, precisa haver competição. Então, assim como o Mises falou da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, a gente pode falar também da impossibilidade da evolução sem a competição. Lembrando que o comunismo também quer acabar com a competição. Ele quer acabar com o preço, quer acabar com a propriedade privada, quer acabar com a competição. Talvez a forma mais coerente de comunismo seja o anarco-primitivismo, que defende que nós voltemos a ser caçadores-coletores e só isso. Eles são contra até a agricultura. E o Paulo Giraldelli fala, ironicamente, do monopólio dos meios de produção. Agora, de onde vem monopólios? Vem do monopólio da força. Todo monopólio é sustentado pelo monopólio da força, e o nome desse monopólio da força é Estado. Então, o Paulo Giraldelli implicitamente está dizendo que não é o capitalismo que gera o problema. O problema não é a competição. O problema é o monopólio. Lembrando que monopólio é o contrário de competição. Monopólio é a ausência de competição. Essa é praticamente a definição do que é monopólio. E o Paulo Giraldelli, implicitamente, está juntando as duas coisas. Ele diz que monopólio é o problema e competição é o problema. É o capitalismo, que é a competição no mercado, é o problema. Sem perceber que as duas coisas são contrárias. Então, sistema de preços significa competição, que significa ausência de monopólio. Ou seja, o mercado é a ausência de monopólio. Agora, quando você elimina a propriedade privada, aí você tem que criar um monopólio. Não é por acaso que os regimes comunistas foram totalitários. É porque para você eliminar a propriedade privada, o indivíduo não tem mais autonomia sobre os seus próprios recursos, alguém tem que ditar como vai ser usado. Se o indivíduo não ditar, alguém vai ter que ditar por ele, que esse alguém é uma autoridade. Ou seja, sem propriedade privada, necessariamente você tem autoridade. Aí depois ele começou a falar sobre psicologia. Quer dizer, dentro da narrativa dele tem uma psicologia e tal, tudo, mais uma vez, sem provas também. Ele diz que o mercado gera uma visão do ser humano sobre os recursos que é abstrata, onde eles todos são comparados ao dinheiro, que é um equivalente universal, e não pelo seu valor intrínseco ou pelo valor do próprio produto, que é, obviamente, uma falácia, a não ser que alguém fique idolatrando dinheiro. Eu nunca vi uma pessoa idolatrando uma pilha de dinheiro. Eu sempre vi pessoas usando dinheiro para comprar produtos. Então, o que ela valoriza de verdade são os produtos e não o dinheiro. O dinheiro serve exatamente para você saber se você está gerando valor ou não. Para você saber se você está gerando lucro ou não. Isso, o único jeito de saber é precificando as coisas, por isso o mercado funciona com base no dinheiro. Tanto é que as pessoas valorizam os produtos e não o dinheiro, que elas compram coisas diferentes. Cada pessoa tem gostos diferentes e gasta seu dinheiro
com coisas diferentes. Tem gente que gasta mais seu dinheiro com comida, tem gente que gasta mais o seu dinheiro com viagens, tem gente que gasta o seu dinheiro com carro, tem gente que poupa o seu dinheiro e investe para ele crescer no futuro. Então tem gente que gasta dinheiro com várias coisas diferentes, ou seja, as pessoas estão dando valor ao que elas estão comprando e não ao dinheiro em si. Então essa teoria de que o dinheiro e o mercado geram um consumismo ou uma idolatria do dinheiro é uma teoria falsa. Pelo contrário, o mercado gera uma cultura de poupança, porque você sabe que aquilo que você poupa você pode investir e gerar lucro. E lucro é o aumento do valor. Não adianta você achar que tem alguma coisa fora do valor econômico. O valor é você usar meios para alcançar fins. Você usar recursos para alcançar os seus fins. Inclusive você produzir conhecimento, filosofia, arte ou literatura. Até mesmo essas coisas você usa meios para alcançar fins. Agora, o comunismo, o socialismo, sim, são consumistas. Por quê? Porque como você não tem compromisso com lucro, você não tem compromisso em gerar mais valor, você então tem um incentivo para gastar o que você tem. Com o Estado, como ele corrói o valor do nosso dinheiro, com a inflação, com impostos, o Estado te dá um incentivo de gastar e não de poupar. E gastando, você torna fútil o uso do dinheiro. Então, você gasta o seu dinheiro com coisas mais fúteis no socialismo e no Estado, e você gasta o seu dinheiro com produção, com uma visão de longo alcance, com uma preferência temporal menor no livre mercado, no capitalismo de propriedade privada, de livre mercado, onde cada indivíduo tem propriedades e toma decisões sobre elas. Então, cadê a idolatria pela mercadoria, a idolatria pelo dinheiro? Então é isso. Paulo Ghirardelli, que sempre apela à sua própria autoridade de formado, de doutor e não sei o que em filosofia, não consegue provar o que ele fala, sai falando vídeos e mais vídeos, um monte de coisa sem argumento. Ele simplesmente afirma as verdades que ele acredita e não tem compromisso de prová-las. Não tem compromisso, vamos provar que isso aqui é verdade. Por que você deveria acreditar que isso aqui é verdade? Não, isso você não precisa. Aí ele diz que é uma narrativa. E tá aí, a escola austríaca já refutou o marxismo desde o século XIX. Karl Menger já refutou essa merda desde o século XIX. É um monte de baboseira, é um monte de bullshit que só atrasou a humanidade. E nós deveríamos mesmo dar valor à propriedade privada, ao mercado, que é a base da produção, que é a base do progresso da civilização, que é a base até mesmo da vida. Porque com o crescimento do mercado, até a população mundial pode crescer, até as condições de você viver e sobreviver aumentam, enquanto que no comunismo todo mundo morre sem recursos. Então, essa é uma disputa da vida contra a morte. Capitalismo significa vida. Comunismo significa morte. Então inscrevam-se no canal, ativem as notificações, apoiem esse canal através do Apoia-se, do Padrim. Muito obrigado aos apoiadores, aos inscritos e até o próximo vídeo.